Quero saudar os amados irmãos, os telespectadores e também os nossos radio-ouvintes que estão nos acompanhando nesta hora de estudo bíblico com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de compartilharmos juntos a palavra de Deus, lembrando algumas verdades descritas na palavra de Deus com relação à pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos olhar hoje as profecias sobre Jesus. Estaremos discorrendo algumas passagens do Antigo Testamento e olhando para algumas passagens do Novo Testamento, onde essas passagens encontraram o seu cumprimento. Vou convidar a cada um que está nos acompanhando para uma breve oração. Bondoso Deus e eterno Criador, queremos te dar graças, Senhor, pela vida, pela salvação e por todos os teus feitos para conosco. Pedimos a tua intervenção em favor da nossa vida, Senhor. Dê-nos entendimento, dê-nos compreensão, de modo que tudo quanto nós fizermos, ó Pai, seja de acordo com a tua orientação, de acordo com a tua capacitação. Sê propício para conosco, Senhor, nos abençoando, nos prosperando em tudo. No poderoso e glorioso nome de Jesus, nós oramos, na esperança de receber, te agradecemos, Senhor. Amém. Se formos a olhar para o início do ministério terreno de Jesus, a ministração dele, quando ele se apresenta para começar a ministração, em Lucas 4, de 14 a 19, podemos entender que ele recorreu para uma palavra que está em Isaías 61, versículo 1 e 2. E Jesus falou as seguintes palavras. Jesus disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós conhecemos bem esta história, que depois de ter lido esta palavra, ele foi sentar. O costume daquele tempo, depois de ler uma porção da palavra, era explicar para as pessoas entenderem do que se trata. Mas estranhamente naquele dia, não era a primeira vez que Jesus ia à sinagoga, já tinha ido várias vezes, porque a passagem diz que, como de costume, ele foi lá. Então ele senta e ficaram atônitos, admirados. Mas por que sentou sem nos explicar? E Jesus faz entender que aquela passagem estava se cumprindo naquele dia. Então Jesus estava dizendo que o que foi referenciado pelo profeta Isaías agora está acontecendo comigo aqui e neste lugar. Daí que então nós estaremos vendo as profecias sobre Jesus na Bíblia. Sempre temos que lembrar que Deus ficou preocupado com a ação salvífica. E no percurso da história da revelação bíblica, encontramos claramente várias passagens bíblicas que serviram de tipo e de antitipo para aquilo que seria a figura que apontava para Jesus Cristo. A passagem que é anunciada e o cumprimento desta passagem em Cristo Jesus. Logo lá, em Gênesis 3:21, Deus cobriu Adão e Eva de túnicas de pele. Isso nos faz entender que Deus providenciou o mecanismo de tapar a nudez deles. Porque quando Deus chama Adão, diz: Adão, Adão, onde estás? A resposta de Adão é que eu estou escondido, porque descobri que estou nu. Estamos parafraseando o que foi a conversa. Nesta expressão é que descobri que sou nu,
ou estou nu, faz entender que Adão se sentiu desqualificado para estar diante de Deus, ou para estar com a presença de Deus, ou receber a Deus que estava vindo ao seu encontro. É isto que acontece quando nós pecamos. Nos sentimos desqualificados com relação à nossa capacidade de sermos aceitáveis diante de Deus. Daí que então Deus resolveu ir ao encontro do homem e cobrir a sua nudez para que ele fosse de novo aceitável. O Novo Testamento chama disso de reconciliação com Deus. A ruptura de relacionamento, mas o próprio Deus estabelece mecanismos de reconciliação que nós encontramos em Cristo Jesus, segundo descreve o Novo Testamento. Então, qualquer um que cometa pecado se sente desqualificado de estar diante de Deus, reprovado diante de Deus, ou reprovável diante de Deus, mas graças a Deus, pelo instrumento que Deus coloca a nosso favor. Para Adão e Eva foram túnicas de pele, mas para nós é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É Cristo quem nos santifica ou nos faz termos qualificações aceitáveis para estarmos diante de Deus. Muito tempo depois, a maldade da raça humana aumentou. Estamos a olhar símbolos salvíficos no relato do Antigo Testamento. A cobertura de Adão e Eva, com as túnicas de pele, são um símbolo. Mas também a construção da arca por Noé, para servir de instrumento único de salvação quando o dilúvio chegasse. Da mesma forma, encontramos em Cristo o único instrumento capaz de nos salvar da condenação eterna. Muito tempo depois, na escravatura do Egito, encontramos a morte do cordeiro, que iria servir de mecanismo para que, então, aqueles que tivessem o sinal do sangue nas suas casas, nas suas portas, o anjo da morte não iria entrar e matar alguém, o primogênito, mas ia passar por cima, ia poupar. Então é aqui onde nasce a Páscoa, como símbolo também da redenção. A morte do Cordeiro como a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como falou João, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte de Jesus iria fazer com que nós fôssemos poupados da condenação e da morte eterna por causa disso, da mesma forma que aconteceu naquele tempo de saída de Israel no Egito. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Hebreus, o capítulo 10, versículo 10, versículo 14 e versículo 18, nos faz entender que por uma só oblação, Jesus, ou Deus, para melhor dizer, aperfeiçoa a todos que por ele se chegam a Deus. Então, por uma só oblação, nós todos podemos ser requalificados, podemos ser transformados e nos oferecer-se-nos qualificações que nos ajudam a estar diante de Deus. Rapidamente queremos ver então as profecias que falam de Jesus na Bíblia e o seu cumprimento no Novo Testamento. No início da transgressão, quando houve a sentença da justiça de Deus, as maldições, mas também houve promessa de restauração, quando a mulher iria conceber, mesmo com dificuldade, mas ia procriar. Adão também ia trabalhar a terra e, mesmo com suor, a terra iria produzir. Então, houve uma esperança de vida. A Bíblia tinha dito que iam morrer, então Deus não alterou a morte, não retirou, mas não permitiu a morte instantânea deles. Então, olhamos aqui a justiça e a graça andando juntos. Por cada justiça, então, houve uma sentença para a serpente e uma mensagem de esperança para o ser humano. Gênesis 3,15 diz que porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
descendente da mulher. Encontramos em Gálatas 4:4 o cumprimento. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, Lucas 2:7 registra isso. Também, fazendo entender que nasceu de Maria. Gálatas 4:4 nos faz entender que este que nasceu Jesus é descendente da mulher. Normalmente as genealogias, a designação das pessoas no Antigo Testamento é na base do homem. É ele que é determinado como sinal da descendência. Mas quanto a Jesus, muitas passagens falam de Jesus, filho de Maria. É certo que em algumas questões, quando não queriam aceitar o ensino dele, alguns perguntavam, não é este filho do carpinteiro? Porque eles viram crescendo naquela família, conheciam muito bem, mas na designação da vinda dele, a manifestação de Deus de forma humana, a manifestação da palavra de Deus de forma humana, sempre liga-se Jesus como filho de Maria. Também seria descendente de Abraão, em Gênesis 18:18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Também no capítulo 12, versículo 3, foi dito a mesma coisa. Em Atos 3:25 está o seguinte: vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Mateus 1:1, Lucas 3:34 nos faz entender a mesma coisa. Estamos a entender que quando Deus falou para Abraão, estava apontando para Cristo, porque Abraão reservou para si e sua descendência, os filhos de Israel, a ligação com Deus. Mas em Cristo Jesus, toda a humanidade é aceite diante de Deus. Então, benditas serão todas as nações em ti, através da tua descendência, da tua não são descendência. Então, há uma singularidade aqui. Isso faz-nos entender que apontava para Cristo, assim como diz Atos 3:25. Ser descendente de Isaac foi outra profecia dada a respeito de Jesus. Estamos a falar de Gênesis 17:19. E Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaac. Com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para a tua descendência depois dele. O cumprimento encontramos em Mateus 1:2, que diz, a Abraão nasceu Isaac, a Isaac nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Lucas 3:34 faz entender que Jesus foi da linhagem de Judá, por estar ligado a Isaac na genealogia. Então, Cristo também é descendente da linhagem de Isaac, por isso tem o novo concerto, o novo pacto, assim como disse Abraão, não é somente com o teu pacto que fiz contigo, mas com o teu descendente Isaac farei um pacto perpétuo. Então, em Cristo Jesus, se torna perpétuo, então, a nova aliança em Cristo Jesus. Também seria descendente de Jacó. Isso podemos encontrar a profecia em Números 24:17. Eu o vejo, mas no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Gênesis 28:14 também referenciou isso. Cumprimento. Lucas 3:34. Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terra, Terra de Naor. Mateus 1:2 faz entender esta ligação. Então podemos ver que tudo quanto se disse apontando para a descendência dos filhos de Israel, filhos de Abraão, descendência de Abraão, estava apontando para Jesus. Também descendente da tribo de Judá. Profecia em Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. No cumprimento encontramos Lucas 3:33. Nação de Aminadab, Aminadab de Admim, Admim de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá. Mateus 1:2-3 faz referência a isso.
Então, como podemos ver aqui, Jesus também é descendente de Judá, apontado naquela bênção lá de Gênesis, que não sairia o governo de Judá. E quando Davi coloca no seu coração vontade de criar uma casa para Deus, e Deus diz, olha, eu gostei da ideia, mas tu não farás isso. Mas te garanto que não faltará descendência no teu trono. Parece que foi ele que começou com isso, mas não. Era a concretização do que já estava lá em Gênesis 49. E também foi promessa para Davi que não haveria de sair o cetro da casa dele. Isto, o governo estaria sempre lá. E Cristo, o Rei Eterno, nasceu na linhagem de Judá por causa disso. Mas também seria o herdeiro do trono de Davi. Profecia em Isaías 9, versículo 7. No aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para a estabelecer e a fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor Jesus fará isso. Isaías 11, 1 a 5 fala da mesma coisa. E podemos encontrar o cumprimento desta profecia em Mateus 1, 1. Livro de genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, 6. Então, Jesus é tido também como filho de Davi. Logo, se cumpriu esta profecia. Seu lugar de nascimento também foi profetizado, anunciado. Estamos a falar de Miqueias 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O seu cumprimento encontramos em Mateus 2, versículo 1. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntaram. Estamos a falar de Lucas 2, 4 a 7 também, que fala da mesma referência. Então, nasceu mesmo em Belém, com o cumprimento desta palavra que já tinha sido anunciada por Miqueias. A época do seu nascimento. Também que encontramos uma profecia em Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. O cumprimento em Lucas 2, versículo 1 a 2. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas 2, 3 a 7 também fala do mesmo assunto. Então, houve este cumprimento do nascimento de Jesus, o tempo certo que devia nascer então o servo de Deus, o ungido de Deus, o príncipe acima de todos. Nasceria de uma virgem. Estamos a ver aqui, o nosso assunto hoje é ver as profecias que falam de Jesus. Isso nos remete a entendermos a fidelidade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Não estamos a falar de coisas que aconteceram semanas depois, nem anos depois. São séculos que passaram. Em alguns momentos, milhares de anos passaram, mas houve um cumprimento fiel da promessa de Deus. Nascimento de uma virgem. Maria, profecia está em Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O cumprimento encontramos em Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Lucas 1, 26 a 35 também descreve a mesma história, que na verdade houve uma virgem que concebeu e nasceu um filho, e é Jesus. Então, como cumprimento da palavra de Deus. A matança dos meninos, outra profecia do Antigo Testamento. Em Jeremias 31,
15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Cumprimento em Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que, com precisão, inquirira dos magos. Mateus 2, 17 a 18 também fala do mesmo assunto. Então, como podemos ver aqui, há um cumprimento da matança das crianças. A fuga para o Egito também foi anunciado no Antigo Testamento. Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Cumprimento. E, havendo eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino de sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantou-se, pois, tomou à noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por parte de Deus, ou da parte de Deus, da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, versículo 13 a 15. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Mateus 2, 19 a 20. O cumprimento também da fuga e da volta de Jesus para Israel. Outra profecia do ministério de Jesus. A sua ministração também foi vaticinada no Antigo Testamento. Estamos a olhar que tudo isto aconteceu não por casualidade, mas na presciência de Deus, seu conhecimento de antemão. Deus sabia que tudo ia acontecer e avisou os profetas que nos informaram antes disso acontecer. Seu ministério na Galileia. Profecia Isaías 9, 1 e 2. Mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. O cumprimento é Mateus 4, versículo 12 a 16. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Então Jesus foi lá e fez brilhar a luz. Jesus falou que eu sou a luz do mundo. Então Jesus foi e cumpriu-se esta profecia lá. Também como profeta. Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. O cumprimento em João 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operar, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. Também João 1,45 e Atos 3, versículos 19 a 26, fala da mesma coisa. Também como ele seria um rei segundo o sacerdócio, aliás, um sacerdote segundo Melquisedeque. O sacerdócio dele não seria levítico, mas segundo Melquisedeque. Na profecia em Salmos 110, versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Lembrando que Jesus é o nosso sumo sacerdote permanente, aquele que intercede por nós em nosso favor diante de Deus. Hebreus 6, 20 diz: aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, versículos 5 e 6, e Hebreus 7, 15 e 17. Ele teria também o desprezo dos judeus, e isso também foi referenciado lá no Antigo Testamento. Isaías 53, 3 diz: era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Salmo 2, versículo 2 também fala do mesmo assunto. Cumprimento em João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 5, 43, Lucas 17, 25 e também Lucas 23, 18. Então, Jesus foi rejeitado com os seus. Também outras características dele estavam lá nas profecias do Antigo Testamento. Isaías 11, versículo 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Salmos 45, 7, Isaías 11, 3 a 4 também fala disso. E o cumprimento dessa verdade está em Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 4, 18 também fala da mesma coisa. Então, como podemos ver aqui, há um cumprimento daquilo que Jesus foi designado para ser e também para fazer na face da terra. Então, as profecias acerca dele se cumpriram integralmente, demonstrando a fidelidade da palavra de Deus e a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia merece confiança. Algumas de suas características também encontramos em Isaías 11, 2. E nós falamos que teria sabedoria, conhecimento e tudo. E ele crescia com sabedoria e em estatura e tudo. E também teria uma entrada triunfal. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre jumentinho, filho de jumenta. Isaías 62, 11 também fala do mesmo assunto. E o cumprimento encontramos em João 12, versículo 13 a 14. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho e montou nele, conforme está escrito. Então se cumpriu esta palavra de Isaías também e de Zacarias em Mateus 21, 1 a 11, assim como João 12, versículo 12 e 13. Que seria traído por um amigo também estava lá escrito. Então a traição de Judas não foi casual. Deus já havia falado que isso ia acontecer. Profecia. Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Cumprimento Marcos 10, 14. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar a Jesus. Mateus 26, 14 a 16 e Marcos 14, 43, 45 também fala do mesmo assunto. Também podemos ver que seria vendido. Zacarias 11, 12. E lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por seu salário, 30 moedas de prata. Zacarias 11, 13 também fala do mesmo assunto. Cumprimento, Mateus 26, 15. E disse: que me dareis, ou quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus 27, 3 a 10 também fala do mesmo assunto. Então, há cumprimento da palavra de Deus. O dinheiro seria
devolvido para comprar o campo de oleiro. Zacarias 11, versículo 13. Ora, o Senhor disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Cumprimento é Mateus 27, 6 a 7. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Mateus 27, 3 a 5 e Mateus 27, 8 a 10 fala do mesmo assunto. O lugar de Judas foi ocupado por outro. Também foi lá falado no Antigo Testamento que ele seria substituído. Estamos a olhar Salmos 109, versículo 7 a 8. Quando ele for julgado, saía condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e o outro tome o seu ofício. Cumprimento, Atos 1, 18 a 20. Ora, ele adquiriu um campo com o salário de sua iniquidade. E precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. De maneira que, na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu ministério. Atos 1, versículos 16 a 17 e Atos 1, 26. Testemunhas falsas. Estamos a ver profecias ligadas a Jesus. Verdades que a própria Bíblia nos faz entender que aconteceram, foram preditas e se realizaram. Salmo 27, 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que respiram violência. Salmo 35, 11. Cumprimento, Mateus 26, 60 a 61. E não a achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Por fim, compraram duas e disseram, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Também permaneceria em silêncio quando for acusado. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Salmo 38, versículo 13 a 14 também falou disso. Cumprimento, Mateus 26, 62 a 63. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 27, 12 a 14 fala do mesmo assunto. Que ele seria golpeado e cuspido também está lá na palavra de Deus. Profecia em Isaías 50, versículo 6. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontaram e me cuspiam. Cumprimento Marcos 14, 65. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe socos e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas receberam-no a bofetadas. Isso em João 19, 1 a 3, assim como João 18, 22. Jesus foi golpeado, foi batido, isso em cumprimento da palavra. Seria também odiado. A profecia está em Salmo 69, 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Poderosos são aqueles que procuram destruir-me, que atacam com mentiras, por isso tenho de resistir o que
estão extorquir. Salmos 109, 3 a 5 fala a mesma coisa. Cumprimento João 15, 23 a 25. Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teria pecado. Não teriam pecado. Mas agora, não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como meu Pai. Mas isto é que se cumpre a palavra que está escrita na lei. Odiaram-me sem causa. Sofreria em substituição de muitos. Como estamos vendo aqui, são várias passagens que falavam de Jesus, apontavam para ele, que encontraram um fiel cumprimento nele. Que isso possa incentivar a cada um de nós a ler a Bíblia, a buscar as suas promessas, a buscar as suas verdades e cumprir com os seus mandamentos e orientações. Isaías 53, 4 a 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 6 e 12 também fala da mesma coisa. Cumprimento em Mateus 8, 16 a 17. Caía a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Romanos 4, 25 e também 1 Coríntios 15, versículo 3 fala da mesma coisa. Que seria crucificado com pecadores, Isaías falou disso no 53, 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercede. Cumprimento em Mateus 27, 38. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Marcos 15, 27 a 28 e Lucas 23, 33 falam do mesmo assunto. Suas mãos seriam traspassadas. Salmos 22, 16 diz que pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca. Traspassaram-me as mãos e os pés. Zacarias 12, 10 também falou disso. Cumprimento João 10, 27. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 19, 37 e João 20, 25 a 26 fala do mesmo assunto. Que também serás escarnecido e insultado. Em Salmo 22, 6 a 8 está: mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Cumprimento desta profecia em Mateus 27, 39 a 40. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 41 a 44 e Marcos 15, 29 a 32 fala do mesmo assunto. São várias passagens. Sobre o vinagre, Salmos 69, 21. Deram-lhe fel no mantimento, por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Cumprimento João 19, 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de ísopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Mateus 27, 34 e 48 fala do mesmo assunto. Ouviria palavra profética de zombaria. Salmo 22, 8. Confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Cumprimento. Mateus 27, 43. Confiou em Deus, livre-o Ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus.
Amados, são várias profecias que foram faladas no Antigo Testamento que tiveram cumprimento fiel sobre seus inimigos. Salmos 109, 4. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu me dedico à oração. Isaías 53, 12 também fala do mesmo assunto. Cumprimento. Lucas 23, 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. Seu lado foi ferido. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a que traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único. O chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Cumprimento, João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Os soldados lançariam sortes sobre as roupas de Jesus. Salmos 22, 18. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Cumprimento, Marcos 15, 29. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes sobre elas para ver que cada um levaria. João 19, 24 também fala do mesmo assunto. Os seus ossos não serão quebrados. Salmos 34, 20. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Êxodo 12, 46, sobre o cordeiro também. Pascal foi a mesma coisa, que fala do mesmo assunto, apontava para Cristo. Cumprimento, João 19, 33. Mas vindo a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Seria sepultado com os ricos, profecia de Isaías 53, 9. E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Cumprimento, Mateus 27, 57 a 60. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. E, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Sua ressurreição. Estamos caminhando para o fim. Não podemos falar da morte, de tudo que se cumpriu, sem falar da ressurreição. Salmos 16, 10. Pois não deixará a minha alma no Sheol, ou na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mateus 16, 21 também fala do mesmo assunto. Cumprimento em Mateus 28, 9. E eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: salve. E elas, aproximando-se, abraçando-lhe os pés, o adoraram. Lucas 24, 36 a 48. Também confirma a ressurreição de Jesus, para não permanecer na morte e não ver a corrupção. Sua exceção, Salmos 68, 18. Tu subiste ao alto, levando os teus cativos, recebeste dons dentre os homens e até dentre os rebeldes, para que o Deus habitasse, para o Senhor Deus habitasse entre eles. Cumprimento, Lucas 24, 50 e 51. Então os levou fora, até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado ao céu. Atos 1, 9 fala do mesmo assunto. Concluindo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Fala Hebreus 9, 22. É por isso toda a projeção da salvação, começando das túnicas de pele que cobriam a nudez do ser humano, houve derramamento de sangue. E agora, no fim, como sacrifício final, também houve derramamento de sangue do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus se tornou o único com qualificações ou qualidades aceitáveis diante de Deus para a purificação da humanidade. Porque nos convinha tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores,
e feito mais sublime do que o céu. Hebreus 7, 26 e 28. Somos santificados pela oblação feita por Jesus Cristo. Estamos a falar de Hebreus 10, versículo 10, 14 e 18. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Aceita a salvação de Deus em Cristo Jesus. Aceite o cumprimento da palavra de Deus na sua vida e também através da sua vida. E aceita Jesus como Senhor e Salvador e tenha certeza da vida eterna segundo a promessa de Deus. Oremos. Bondoso Deus, eterno Criador. Ouvimos a Tua palavra. Ouvimos várias referências que nos fazem entender que Cristo estava sendo anunciado no percurso do Antigo Testamento. E tudo quanto dele se falou teve seu fiel cumprimento nele. E nós queremos aceitar, Senhor, a Tua capacitação, Senhor, de santificação em nós. O Teu instrumento santificador, purificador que é Cristo Jesus em nosso favor. E receba, Senhor, de nós o reconhecimento, Senhor, do Teu senhorio, da Sua grandeza e do Seu poder. Abençoa-nos abundantemente e grandissimamente, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a permanecer na Tua palavra, sabendo que a Tua palavra é fiel e verdadeira em Suas promessas, em Suas leis, em Seus mandamentos, em Seus preceitos. Ensina-nos, Senhor, a obedecer e a cumprir, de tal maneira, Senhor, que o nosso viver seja para o louvor da Sua glória. No nome de Jesus nós oramos, na esperança de receber, agora e sempre. Amém.